Vai começar mais um podcast. Fique ligado aí. Estamos aqui agora no 6º ano E da escola Feliciano Sales Cunha. Estou aqui com os alunos e nós vamos fazer o nosso primeiro podcast. Estudamos ao longo do primeiro bimestre 4 percursos do nosso livro didático. O percurso 1 falava de espaço natural, espaço geográfico. No percurso número 2 nós falávamos sobre paisagens. No percurso número 3 sobre lugar. E no percurso número 4 sobre território. Bom, vou começar aqui com os alunos e estou aqui com o José Gabriel. Tudo bem, José Gabriel? Sim, professor. Tudo bem. Tá ansioso? Sim. Legal. Agora, para abrir esse nosso podcast, eu vou perguntar para você o que é espaço natural. Fala pra gente aqui. São áreas imaculadas, ou seja, a humanidade não tocou. Brilhantemente respondeu para nós o José Gabriel. Parabéns, viu? Nesse momento, a Caroline levantou a mão, acho que ela quer complementar o que o José Gabriel falou. E vamos deixar ela falar então. Caroline, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, gostaria de saber o que você levantou a mão sobre esse assunto de espaço natural. O que você queria dizer pra gente? É bem verdade que essas áreas quase não existem mais. Bom, já que nós falamos sobre o espaço natural, a Caroline falou, o José Gabriel falou, nós estamos com uma dúvida. Já que falamos do natural, nós temos que falar do espaço geográfico. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a Maria Eduarda e ela vai nos responder. O que é espaço geográfico? É o lugar de interações entre os elementos naturais e culturais. E para terminar nossa primeira parte aqui sobre o espaço, que ele é natural, que ele é geográfico, com certeza nós não podemos esquecer de falar dos elementos. E eu estou aqui com a Esther, que vai falar para mim sobre o espaço natural. Mas o que tem nesses espaços naturais? São elementos naturais, com certeza. Quais são, Esther, esses elementos naturais? São os animais, a vegetação, o clima e o solo. Entre outros, é isso aí. Bom, então vou deixar para a Kemily falar para nós o que são os elementos culturais, ou humanizados, ou geográficos, assim como alguns autores trazem. Diz aí para nós, Kemily. Tudo bem primeiro? Tudo bem, Kemily? Tudo. O que são elementos culturais? Igrejas, casas, prédios e etc. Muito bem. Terminamos aqui então a nossa primeira parte do nosso podcast. Fique agora com os nossos comerciais. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca. Tudo começa pelo respeito. Eu respeito a sua origem. Eu respeito a sua cultura. Eu respeito a sua religião. Por favor, respeita a minha também. Tudo começa pelo respeito. Vamos então para a segunda parte do nosso podcast com os alunos do 6º ano E. Agora estou aqui com a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo. Bom, Letícia, já que estudamos sobre o espaço natural, o espaço geográfico, falamos sobre os elementos naturais e os elementos culturais, quero saber de você, o que é paisagem então? Paisagem é tudo o que se vê. É bem verdade que a paisagem é possível senti-la, ouvi-la, né? Até viver aquele momento ali, né? Muito bem. Agora estou aqui com a Dávila. Dávila, tudo bem? Tudo. Nesse momento já entendemos o que é paisagem. Paisagem é tudo que se vê. Paisagem pode ser sentida, pode ser, né, pelo olfato, pode ser tocada, né? Mas tem uma dúvida.
A gente sabe que a paisagem ela não é estática, né? Como disse para nós o José Gabriel, como também disse para mim os outros alunos que já passaram nesse podcast, a paisagem ela pode ser alterada, né? O elemento natural, o espaço geográfico, ele foi todo alterado, né? E o elemento natural foi sendo tirado para sendo colocado um objeto cultural, um objeto humanizado, um objeto geográfico. Bom, a dúvida é o seguinte: se essa paisagem pode ser alterada, de que forma ela é alterada, Dávila? Ela pode ser alterada por forças naturais e forças sociais. Muito bem, ela pode ser alterada por forças naturais e sociais. Continuando então o nosso podcast, estou aqui com a Ana Laura. Tudo bem, Ana Laura? Sim. Bom, já esclarecido o que é a forma, né, de alteração dessa paisagem, que é a força natural, a força social. Fala para nós, Ana Laura, quais são as forças naturais? Chuvas, ventos e terremotos. Muito bem. E as forças sociais? O ser humano. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o Cauã e já falamos com os alunos sobre a forma, né, de que forma que há alteração nessas paisagens, que é de força social, de força natural, e o Cauã vai falar para nós pelo menos 2 tipos de como essas paisagens são alteradas, ou melhor, 2 tipos de paisagem. Cauã, fala para nós, 2 tipos. Paisagem protegida e paisagem degradada. Também nós podemos contar com a paisagem com desigualdade social, que é aquela que aparece, por exemplo, no mesmo ambiente, onde tem o prédio do rico e na divisória do muro aparece a favela, né? E também a paisagem dos espaços indígenas, né? Construído pelos indígenas. Muito bem. Agora estou aqui com o Kainan e, prosseguindo os nossos estudos, quero saber sobre lugar. Mas antes, tudo bem, Kainan? Tudo. Kainan, o que é lugar? É uma parte do espaço geográfico que tem significado. Brilhantemente, Cauã respondeu para nós, Kainan, né? Respondeu para nós que é uma parte do espaço geográfico que tem significado. Isso é muito importante saber, que o lugar tem mesmo, né, que fazer parte da nossa vivência. Muito bem. Vamos terminar aqui então a segunda parte do nosso podcast. Fiquem com os nossos comerciais. Voltaremos em breve para a última parte do nosso podcast. Voltemos. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu não sei quando o racismo começou. Eu só sei que ele acaba quando começa o respeito. Eu respeito a cor da sua pele. Respeite a minha também. Tudo começa pelo respeito. Voltando então dos nossos comerciais, vamos continuar os nossos estudos em geografia. É muito importante estudar geografia. Assim a gente aprende muita coisa para a vida. Mas estou aqui com o aluno Tiago para nos ajudar a responder algumas questões. Tudo bem, Tiago? Tudo. Tiago, quero saber o que é território. É uma área do espaço delimitado por fronteiras. Muito bem. Obrigado pela participação, hein, Tiago? Bom, já que estamos falando de território, é muito importante saber, então, alguns verbetes, né, que acabam aparecendo aí nos estudos em geografia.
Existe a palavra estado com letra minúscula e a palavra estado com letra maiúscula. E eu estou aqui com o Davi. Tudo bem, Davi? Tudo. Davi, gostaria de saber sobre estado com letra minúscula. O que é? É a divisão de um país. Bom, estou aqui com o Heitor, então. Quero saber, estados com letra maiúscula, o que são? Estado com letras maiúsculas são os países. Bom, continuando os estudos aí, nós estamos falando, né, de território. E eu tô aqui com o João. Tudo bem, João? Sim. Bom, há alguns sinônimos para a palavra estado com letra minúscula. Sim. Quais são? Sim. Províncias, departamentos. E cantões. Muito bem. Bom, sempre tem uma palavra que está atrelada ao território. E é muito importante saber sobre isso. Bom, essa palavra, o Raí que vai nos falar. Tudo bem, Raí? Tudo. Raí, fale para nós. Qual é essa palavra? Poder. Muito bem, Raí. E para finalizar o assunto aqui do podcast, estou aqui com o Eric. Tudo bem, Eric? Sim, tudo bem. Eric, falando de território, falando de paisagem, falando de lugar, para finalizar o nosso podcast, quantos estados divide o Brasil? 26 estados e o Distrito Federal. Muito bem, terminamos aqui o nosso podcast do 6º ano na aula de Geografia. Em breve falaremos mais sobre outros assuntos da geografia. Assim fica mais fácil aprender, né? Em breve teremos mais podcast. Participe conosco, fique conosco.